Oi gente, hoje eu estou aqui na Haro e eu estou iniciando um quadro novo onde eu vou falar sobre arquitetura, culinária, viagens e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Hoje eu escolhi cozinhar, então eu vou fazer um prato que é o meu carro-chefe, que eu sempre preparo para minha família. Vai ser um risoto de limão siciliano com camarão. Só vai! Outra dica muito legal que vocês encontram aqui na Haro. Corta o vídeo! Então, gente, o que eu fiz aqui primeiro? Eu já coloquei o meu caldo para fazer legumes. Você pode escolher o que você tiver. Só observa para você não colocar legumes que solta cor se você não quiser que o seu prato fique colorido. O que eu vou fazer primeiro? Vou pegar o azeite e vou colocar uma quantidade boa. Enquanto ele aquece, a gente vai pegar uma cebola. Aqui eu já ralei essa cebola. Então eu vou pegar a cebola, vou jogar aqui e ela vai refogar. Então aqui eu vou deixar a cebola ficar só um pouquinho mais murcha. E aí eu já vou colocar o nosso arroz. Então, gente, eu usei uma xícara. Então seria uma xícara de café como referência. Isso serve uma pessoa. Aí você vai descobrindo aí na sua casa como que vai dando certo. Vou colocar ele aqui junto com a cebola e vou mexer. O vinho tinto pode usar, mas aí você escolhe às vezes usar, se você for fazer um risoto que você queira cor. Como a gente não quer aqui, a gente vai usar então o vinho branco. Então eu vou colocar, também tem uma quantidade não, tá? Eu só coloco um tanto aqui e vou ver. Então aqui eu vou mexer agora. Quando esse vinho secar, aí sim eu vou começar a colocar o nosso molho. Então agora aqui já secou bastante. Então, gente, ó, o nosso camarão, o que eu fiz? Peguei um camarão, né, normal. Eu pedi para limparem ele e deixar com um rabinho, que eu acho que fica um pouco mais chique. E eu fiz uma marinada, então eu coloquei limão siciliano, sal e coloquei pimenta do reino. E aí eu deixei ele aqui, ele vai ficar marinando até o processo da gente colocar na frigideira. Ah, e se vocês não sabem, a equipe Haro está toda aqui de olho, só observando como é que a gente vai fazer. Então eu vou convidar agora a Kênia para ela sentir esse aroma e aprender um pouquinho a fazer esse risoto. Tá maravilhoso. Andressa, só vai. Só vai. Gente, lembra que eu falei pra vocês a questão do sal? Eu já coloquei um pouco mais de água, eu experimentei e eu percebi que tá um pouquinho sem sal. Então eu vou fazer um ajuste aqui agora. Eu vou dar uma mexidinha, porque eu coloquei o sal, né? E agora eu vou pegar mais água e colocar aqui no nosso molho. Agora, como já deu um tempinho e eu tô fazendo uma quantidade pra uma pessoa, eu já vou dar uma experimentada pra eu ver como que o grão está. Ó, então eu vou pegar aqui um pouquinho pra eu ver como é que tá ficando. Até a questão de sal e também o ponto do arroz. Ainda tá um pouco duro, o sal tá bom. Eu já vou cortar um limão aqui e já vou colocar pra ele pegando sabor. Vou pegar o limão, já tinha um limão aqui cortado. No caso, como o meu risoto é de limão siciliano, eu vou usar um limão siciliano e eu vou deixar uma parte ali que eu vou raspar, né? Eu vou tirar as raspas dele pra poder colocar em cima na hora de servir, que faz toda a diferença, o sabor. E aí, assim, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês, que às vezes acontece muito comigo, às vezes eu quero fazer um jantar para várias pessoas, a gente quer participar desse jantar, né? A gente não quer ficar só dentro da cozinha. O ideal é a gente já deixar, então, tudo preparado, porque aí a gente ganha um tempo na hora do nosso preparo. E se a gente tiver ainda uma cozinha integrada, seria melhor ainda. Já tá quase. Então agora vou ligar o meu fogo, vou colocar o azeite e aí quando eu sentir que a minha frigideira tá aquecida, eu vou colocar o meu camarão. Já senti que a minha temperatura começou a subir. Quando você colocar o camarão, você vai sentir que ele vai dar fazer um barulhinho, quer dizer que então tá no ponto certo. Camarão não tem que ficar mexendo, tá? Colocou. Você vai ver que ele vai dar uma encolhida. Aqui na lateral dele, ele já tá começando a ficar meio rosado. Então quer dizer que já tá quase no ponto da gente só virar. Ó, vou virar um aqui pra vocês verem. Ele tava cinza, olha como que ele ficou. Ele já ficou rosado. Então esse é o nosso ponto. Passou disso, vai ficar borrachudo.
Então assim, agora que a gente já tá nesse processo, que ele já tá quase pronto, eu vou colocar um pouco de parmesão. Vou colocar uma colher de manteiga. Na verdade, vou colocar menos aqui, porque a gente tá fazendo pra uma pessoa. Ó, o camarão eu já vou desligar. Já vou desligar. Vou só experimentar aqui agora meu risoto. E aí eu já vou ver se eu consigo empratar. Gente, vocês viram que cozinhar não é complicado, né? Mas assim, a gente montar uma cozinha também pode ser prático e nada complicado. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Como vocês observaram, eu fui fazer um risoto, quantas panelas eu utilizei. Então, a gente tá com essa linha agora, que é da Tramontina. Olha só a disposição das nossas chamas. Então, a boca maior, ela fica mais pro canto. Então, às vezes a gente vai utilizar uma panela muito grande. O que que acontece? Se ela fica centralizada, como em todos os fogões, a panela começa a bater na outra. E a gente não consegue centralizar o nosso fogo na panela. Então, isso não é legal. Então, assim, isso aqui seria uma super dica, né, pra gente colocar na nossa casa. Um fogão que a chama maior, ela tá mais pro canto e as outras chamas estão distribuídas de uma forma melhor. Então, isso aqui seria uma super dica, né? A gente tem outros acabamentos que pode utilizar. Então, assim, esse daqui tá no acetinado, a gente pode usar, às vezes, num vidro. Isso aí depende muito do gosto do cliente. Tem gente que fala, eu não gosto muito de inox, eu não gosto muito de vidro. Isso aí é de acordo com cada cliente. Outra dica muito legal que vocês encontram aqui na Haro é essa coifa. O que que acontece? Pessoas altas como eu sofrem muito porque a gente acaba batendo a cabeça na coifa, porque a gente tem uma altura que precisa deixar do fogão para começar a coifa, para ele poder sugar o calor e até mesmo o cheiro, né? Então, esse design agora que eles criaram, ela é recuada. Então, pessoas altas como eu não sofrem com isso, porque a hora que a gente for cozinhar, ele tá distante e aí a gente não chega e bate a cabeça. Então, isso é super bacana. Agora, pensando na cuba, vocês não viram eu fazer o nosso mise en place, que é a preparação de todos os ingredientes. Mas quando a gente vai fazer os cortes, vai fazer a higienização dos nossos vegetais e hortaliças, a gente acaba precisando de um pouco mais de espaço. Só que às vezes acontece do cliente não ter muito espaço para colocar uma cuba maior, colocar uma calha úmida. Então a gente tem várias possibilidades. Aqui a gente está com essa cuba que ela tá lindíssima, né? Ela tem o design dela já é pensando naquele formato americano. Ela sai um pouquinho, né, da nossa bancada. E aqui atrás a gente tem uma calha úmida, que isso aqui é extremamente prático. Só que às vezes isso utiliza um pouco mais de espaço. Então a gente tem que pensar lá uns 90 centímetros, 1 metro de profundidade da nossa bancada. Às vezes o cliente não tem espaço para isso. Então quando ele não tem espaço para isso, a gente pode trabalhar com uma cuba que ela já vem acoplada. Então o que que a gente consegue? Que a calha úmida fique na lateral, então a gente fica ali com 60, às vezes 70 centímetros de bancada e a gente consegue continuar com a calha. Se vocês observarem, a gente tem uma cor diferente e quem quer, às vezes, uma cozinha um pouco mais personalizada, a gente consegue também. Os misturadores a gente consegue fazer de outros acabamentos, então as meninas estavam me explicando que a gente consegue fazer essa borracha de uma cor, esse detalhe em outra, então você personaliza de acordo com o que você quiser na sua casa. E outra coisa também que eu acho muito prática é quando a gente tem essas cubas que a gente consegue colocar acessórios. Então essa daqui a gente encaixa essa tábua, coloca esse espaço aqui, então a gente utiliza para várias coisas. Não quero mais? Retiro, guardo e deixo a minha cuba livre. Então, para quem não tem muito espaço de bancada seca, quem está cozinhando sabe. A gente precisa sempre de um espacinho do lado, né, para estar cortando os ingredientes. Se a gente não tem essa possibilidade, a gente pode trabalhar com uma cuba assim. E aí os acessórios, fica a criatividade de cada um. Então eu posso colocar uma tábua assim, posso colocar a saboneteira aqui para poder facilitar a higienização das mãos do produto. E isso aí a gente tem N possibilidades. Então, para a gente finalizar a nossa bancada, a gente tem essa opção agora do lixo embutido,
que isso facilita muito para quem tá ali cozinhando, já abre, joga o lixo, e também pensando esteticamente. E outra coisa que eu achei bem prática, vou tirar aqui para vocês conseguirem ver como é fácil de retirar. Então, a gente tira o baldinho, aqui vai estar o nosso cesto de lixo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de 5 litros e a gente tem a possibilidade também de 8 litros, que às vezes vai de acordo com o uso da cozinha de cada cliente. Às vezes a pessoa cozinha muito, já seria interessante a gente colocar de 8 litros. Ah não, cozinho final de semana, cozinho menos, a gente colocaria de 5. E aí vocês viram como é fácil. E essas lixeiras a gente consegue fazer em diversos acabamentos. Se eu colocar uma cuba, às vezes com um acabamento diferente, eu colocaria lixeira combinando com isso. Então, a gente pensaria nesse sentido. E aí também a gente tem diversos formatos. A gente tem esse formato, que ele tá quadrado, temos também o circular. Ó, aqui eu vou deixar secar só mais um pouquinho, porque é gostoso você comer com esse caldo. E aí a gente já vai colocar no prato. O prato é o seguinte, a gente pode usar diversos pratos para poder servir o risoto, não tem uma regra. Eu vou servir nesse aqui, que ele é um pouco mais aberto. Se você quiser que mantenha um pouco mais a temperatura do risoto, a gente pode servir naquele prato que ele tem um fundinho mais para baixo, que ele vai conseguir manter bem a temperatura. Então assim, às vezes por ele ficar mais molhadinho, num prato que fosse um pouquinho mais fundo, ficaria melhor. Então a gente vai dar uma... Agora, gosto de jogar um cheiro verde, né, para dar uma cor, que eu acho que cor faz toda a diferença. Vamos pegar o nosso camarão. Agora eu coloquei isso, mas a gente tem a cereja do bolo, que é o quê? Um azeite trufado. Então, ó, o azeite trufado é um pouco forte, então assim, vejam se seus convidados gostem. E aí a gente vai jogar um pouco em cima. A minha convidada, eu sei que ela gosta, então eu vou colocar, hein? Então, olha só, aqui tá nosso prato. E agora eu vou convidar, né, nossa anfitriã para receber o prato e dar a nota dela. Gente, tá maravilhoso. Veja só, perfeito. Obrigada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E quem tem medo de se arriscar na cozinha, só vai.